E a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa do advogado, que se tornou famoso com peças nas redes sociais e também rios no Instagram, Nelson Williams. Isso no âmbito da Operação Arena, deflagrada na manhã dessa quinta-feira e autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba. Essa é a segunda operação, Tainá, mirando o advogado no último mês. Em julho, Nelson Williams foi alvo de uma operação voltada a desarticular uma organização que era suspeita de comercializar créditos de ICMS, o imposto. ICMS, no caso, fraudulento. Os investigadores miram um grupo empresarial que é suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar e tentar lavar dinheiro em uma destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas no país, Tainá. Os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa de Nelson Williams. Quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até 1,1 bilhão de reais. Isso na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Eu apurei que foram apreendidas grandes quantidades de dinheiro vivo e também carros de luxo. Essa operação investiga esses crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Um gráfico que foi elaborado pela Receita Federal evidencia como funciona esse suposto esquema investigado. E a CNN Brasil tenta contato com a defesa do advogado. O espaço, como sempre, como faz o jornalismo profissional e sério, sempre aberto. Agora a gente traz a nossa reportagem junto, Uribe, para falar sobre esse caso. Vamos chamar o repórter Bruno Teixeira. Ele entra ao vivo, direto de São Paulo, com mais detalhes da investigação. Bruno, a gente já deu um geral aqui, o Uribe trouxe um pouco de bastidor do que foi apreendido, a caminhada dessa investigação, mas você tem outros detalhes para compor contigo. Boa tarde. Com certeza, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, para todos que nos acompanham, até porque estamos desde o início da manhã no acompanhamento dessas informações. Estivemos, inclusive, em frente à mansão de Nelson Williams aqui no bairro Jardim Europa, numa zona de imóveis de alto padrão aqui de São Paulo, e vendo toda essa movimentação da Polícia Federal. Agentes tanto da PF quanto da Receita Federal estiveram por lá durante a manhã, cumprindo esses mandados de busca e apreensão, saíram de lá com um malote que foi levado então para a superintendência. O que nós apuramos? Segundo a investigação, o principal alvo da operação é a empresa PixBet, antiga patrocinadora de times de futebol como Flamengo, Vasco e também o Santos. Um ponto crítico desta investigação da Polícia Federal é uma transferência suspeita envolvendo a Pixstar, que seria uma empresa fantasma com sede na ilha de Curaçao, no Caribe. A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias. Além disso, o nome de Nelson Williams consta como advogado da PixBet em uma ação na Justiça Federal da Paraíba. Como o Uribe trouxe há pouco, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até 1 bilhão de reais dos investigados nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe e do Rio de Janeiro e também do Pará. A defesa do Nelson Williams encaminhou uma nota à nossa produção que diz o seguinte: a relação entre o escritório e a PixBet é estreitamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas. Durante a manhã, alguns advogados, inclusive, estiveram presentes na residência, nessa mansão de Nelson Williams, que tem carros de luxos, é um imóvel que chama muito a atenção aqui em São Paulo. Havia só uma fresta aberta em que a gente conseguia visualizar alguns carros de luxo, algumas réplicas de carros de Fórmula 1 também expostas neste local e a circulação dos agentes da Polícia Federal fardados com roupas camufladas e armas longas. Por volta das 8h40, eles saíram junto com delegados e deixaram o local, então, levando esse malote com as apreensões. Eles estavam em 3 viaturas da Polícia Federal e mais uma viatura da Receita Federal, então saíram em direção à superintendência. Esse o mandato cumprido aqui em São Paulo no âmbito dessa Operação Arena, que então investiga
investiga essa estrutura de uma empresa com lavagem de dinheiro e também ações envolvidas em jogos ilegais e também em questões de apostas esportivas. Então, esses mandados cumpridos nesta manhã na casa desse advogado muito famoso, como o Uribe também trouxe, já foi alvo de uma outra operação aqui no âmbito de São Paulo no último mês, e no ano passado nós também acompanhamos uma outra operação da Polícia Federal na casa deste advogado aqui em São Paulo. Volto com vocês. Obrigado, Bruno, pelas informações. A gente vai ficar de olho exatamente no que foi apreendido. Informação que dinheiro vivo e também carros de luxo.